A mais uma aula da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1. Sobre o que nós vamos falar nessa videoaula? Vamos falar um pouquinho sobre o que são modelos matemáticos e também os tipos básicos de funções que são interessantes para a gente ao longo do curso, tá legal? Então vamos começar com a ideia dos modelos matemáticos, tá legal, pessoal? O modelo matemático é a descrição matemática, frequentemente por meio de uma função ou de uma equação, que a gente já conhece como fazer, de um fenômeno do mundo real, como, por exemplo, o tamanho de uma população, a demanda por um produto, a velocidade de um objeto caindo, que a gente vai ver em física, inclusive, a concentração que um produto tem dentro de uma determinada reação química, qual a expectativa de vida de uma pessoa ao nascer, ou até mesmo o custo da redução de poluentes, ou custo de determinado produto, feito pela indústria aí. Tá legal, pessoal? O propósito desses modelos matemáticos é entender o fenômeno e talvez fazer previsões sobre o seu comportamento futuro. Tá bom, pessoal? Então, assim, qual que é a ideia? Como é que funciona, né? Dado um problema do mundo real, nossa primeira tarefa é formular um modelo matemático por meio da identificação e especificação das variáveis dependentes e independentes, que vocês já sabem, da aula passada, o que são variáveis dependentes e independentes. Eu falei um pouquinho disso na aula passada, né? E também da formulação de hipóteses que simplifiquem o fenômeno o suficiente, tornando-o matematicamente tratável. Tá legal, pessoal? Então usamos nosso conhecimento da situação física e nossos recursos matemáticos para obter equações que relacionam as variáveis de interesse. Tá legal, pessoal? Então a ideia é simples, olha só. Só que, antes de eu falar, antes que eu esqueça, que eu vou acabar esquecendo. Não pegue o modelo matemático como se ele fosse precisamente como um modelo real. Tá bom, pessoal? Porque ele não é. O problema matemático, um modelo matemático, na verdade, ele é uma idealização. Tá? Você consegue desenvolver um modelo matemático próximo, muitas vezes próximo apenas da realidade, mas de maneira que você consiga tratá-lo matematicamente. Ou seja, você tem um problema do mundo real, você formula um modelo matemático, então ele vai te dar quantidades daquele problema real, você resolve e ele vai te dar valor ou valores, Aí, com esses valores em mãos, você vai interpretar e vai ver se ele cabe para o problema do mundo real que você formulou, tá legal? Isso que é um modelo, tá bom, pessoal? E aí você testa no problema do mundo real e valida a sua hipótese. Caso não seja possível, você refaz, faz um novo modelo matemático e começa todos os passos novamente, tá bom, pessoal? Então, olha só, como eu falei já no slide passado parece que faz 1000 anos, no slide anterior, o modelo matemático ele se baseia principalmente em funções e equações, tá legal? Então daqui para frente a gente vai ver alguns tipos de funções que vão aparecer ao longo do curso pra gente aí, então é legal a gente já saber identificar, tá legal? Primeiro modelo, as primeiras funções que a gente vai ver são as funções lineares, aquelas que são de reta, cujo gráfico dá uma equação, cujo gráfico dá uma reta. Tá legal, pessoal? Então, olha só, essa forma aqui, ó, é a forma geral de uma equação de reta, tá? No estilo de inclinação e intersecção da equação. Tá legal, pessoal? Y que é igual a f de x, que é igual a mx mais b. Tá? Essa é a equação geral de uma reta. Tá? Qualquer reta vai ter essa carinha aqui. Tá legal? Aí tem alguns pontos importantes aqui pra gente, tá? O que é o m e o que é o b, tá? O mx mais b é o seguinte, ó, o m é o coeficiente angular da reta, que é a inclinação que ela tem, tá bom? Se ela é positiva, se ela é negativa, isso vai fazer com que a reta fique mais para cá, ou até do lado inverso, tá legal? Então esse carinha, o coeficiente angular, vai justamente indicar qual a inclinação da minha reta, tá legal? Agora o b, pessoal, o b aqui é onde essa reta intersecciona com o eixo y, tá legal? Então aqui, ó, ela desce aqui, ó, e aqui ela intersecciona com o eixo y, tá? Então, essa reta aqui é da equação y igual a 3x menos 2. Veja, então, que a inclinação, o coeficiente angular, vale 3, tá legal? E o menos 2 é justamente aqui, ó, onde a reta intersecciona o eixo y, tá legal? Aqui são só alguns pontos, da reta aqui para traçar o gráfico, tá legal, pessoal? Não tem nada demais aqui, não. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos para a próxima, que são as funções polinômios, tá legal? Uma função é denominada de polinômio se ela tem essa carinha geral aqui, ó, essa carinha feia, que assusta,
mas você já conhece os polinômios, tá legal? O ax² mais bx mais c, por exemplo, é um polinômio. Ax³ mais bx² mais cx mais d é outro polinômio, tá? A própria equação de reta também é um polinômio, tá? Tá legal, pessoal? Então não tem nada demais. O que é importante a gente lembrar aqui? O n, né? O n aqui é um número inteiro não negativo, tá legal? E os números a aqui, o a, n, n-1, a2, a1, a0, entre outros, né? São constantes chamadas coeficientes do polinômio. Dentro do polinômio, o domínio dele é sempre todos os reais, tá legal? Todos os números reais, ou seja, intervalo aberto, né, de menos infinito para mais infinito, tá? Nada demais. Tá? Agora, se o coeficiente dominante a n for diferente de zero, então esse carinha aqui não pode ser zero, né? Então o grau do polinômio é n, tá legal? Então olha só, pensa o seguinte, vamos pegar a equação de reta aqui, ó. Y igual a mx mais b. Em cima desse x aqui é como se tivesse 1, tá legal? Então nós podemos dizer que a equação de reta é um polinômio do primeiro grau, tá? Agora o segundo exemplo aqui, y igual a x2 mais bx mais c, tá? O quadrado aqui indica que essa função, chamada de função quadrática, é de segundo grau, porque a potência, né, o valor de expoente mais alto é o 2, tá legal? Temos também como exemplo uma função cúbica, cujo grau é 3, né, de terceiro grau, y igual a x² mais bx² mais cx mais d, tá legal, pessoal? Então observe, equação de reta, equação quadrática e equação cúbica, aqui eu estou dando o modelo geral das equações, tá? São os modelos gerais da equação, de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Com isso, a gente pode dar uma olhadinha em alguns gráficos de exemplo, tá? Esses primeiros aqui, ó, são parábolas de equações quadráticas. Né? Lembra que a equação quadrática, a equação de segundo grau, sempre origina uma parábola, tá legal? Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo, quem vai indicar isso é o valor de A aqui, tá legal? Aqui é como se tivesse 1 na frente, né? Quando o A é positivo, a concavidade é sempre para cima. Já quando o A é negativo, a concavidade é sempre para baixo, tá legal? Então isso é marcante a gente saber dentro de parábolas aí de equações de segundo grau. Temos aqui mais alguns exemplos de polinômios de grau 3, de grau 4, de grau 5. Observe que a carinha já começa a ficar um pouquinho diferente, né? Olha o gráfico de equação de terceiro grau, de quarto grau nem se fala, e de quinto então, tá legal? E aqui eu só estou colocando, pessoal, exemplos de gráficos, tá? Para cada tipo de função, não precisa se preocupar com eles. Vocês conseguem traçar esses gráficos tendo a equação na mão, marcando alguns pontos, né, naquela tabelinha, tal como eu fiz aqui, né, ó, tal como está feito aqui. E aí com alguns pontos vocês conseguem traçar o perfil de cada gráfico, tá legal, pessoal? Temos também, pessoal, as chamadas funções potências, tá? Uma função da forma de f de x igual a x elevado a a, onde o a é sempre uma constante, tá bom, pessoal? É uma constante, é o que a gente chama de função potência. Dentro desse carinha aqui, nós podemos considerar algumas soluções, tá legal? Primeira coisa, a gente pode falar que o expoente a é igual a n, onde n é um número positivo, tá? 1, 2, 3, 1000, tanto faz, não tem problema nenhum. O a também pode ser 1 elevado sobre, 1 sobre n, onde n também é inteiro positivo, e nesse caso aqui, nós vamos ter as funções raiz, lembra que vira raiz isso aqui, tá legal? E onde também o a pode ser menos 1, que são o gráfico, que vai dar um gráfico de função recíproca, tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então olha só, nesse primeiro gráfico aqui, ó, eu tenho exemplo de uma função raiz aqui, ó, tá legal? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, que dá esse gráfico aqui, essa carinha de gráfico. Lembre-se o seguinte, quando eu estou falando de função raiz, de raiz quadrada nesse caso aqui, no meu domínio não entra todos os números, hein? Entra apenas números a partir do zero para frente. Então eu tenho intervalo fechado em zero pro mais infinito aberto. Tá legal, pessoal? Ao contrário de uma função raiz cúbica, né? A função raiz cúbica, o domínio são todos os reais. Porque quando eu tenho raiz cúbica, eu posso ter números positivos e negativos. Ao contrário da raiz quadrada, onde eu só posso ter números positivos. Tá legal, pessoal? Aqui embaixo, ó, eu tenho gráficos mais simples do tipo x elevado a a, né? Onde o a vale n. Veja só, quando o n vale 1,
tá? Y igual a x, que é uma equação de reta, tá? Y igual a x é uma equação de reta. Quando o n vale 2, eu tenho um y igual a x quadrado, que é uma equação quadrática que dá uma parábola. Agora, quando eu tenho y igual a x ao cubo, observa aqui, ó, que ele já começa a ficar com uma carinha mais estranha. Quando eu tenho x à quarta, ele volta a ficar com cara de parábola. X à quinta, eu já tenho o mesmo perfil do cúbico aqui. Então, pessoal, notem uma coisinha aqui. Eu posso ter funções potências pares ou ímpares, tá? O que vai dizer se ela é par ou ímpar é justamente o valor do expoente, tá? Expoentes pares, naturalmente, tem uma função par. Expoentes ímpares, eu tenho expoentes, ou função potência ímpar, eu tenho expoente ímpar, tá? E outra coisa, olha só. Observe que todos os expoentes pares, o quadrado, o 2, o 4, eles têm essa cara de parábola, tá? Pode ser, ó, pode ver, ó. Eles têm cara de parábola. A diferença é, quanto maior o expoente par, mais achatada a base vai ficando. Tá legal? Observa aqui, ó. Veja que aqui ele é mais pontudinho, a parábola. Subir por x à quarta, ela ficou mais achatada. Se tivesse, por exemplo, x à sexta, eu teria essa base ainda mais achatada, mas ainda manteria a cara de parábola, tá legal? Agora, quando eu tenho expoentes ímpares, todos esses gráficos seguem esse padrão aqui, ó. Tá? Todos eles seguem esse padrão aqui, de vai subindo, tá? Eu tenho a concavidade de um lado, observa aqui, ó, a concavidade para baixo. Chega no ponto que a concavidade, ela inverte, tá? Veja só, eu tenho concavidade para baixo e aqui ela passa a ser para cima, tá? Então todos os gráficos de função potência com expoente ímpar tem essa cara de concavidade aqui, ó, concavidade para baixo e depois concavidade para cima. Vide x à terceira e x à quinta, tá legal? Já quando eu tenho uma função recíproca, tá legal? Seu gráfico tem a equação y igual a 1 sobre x ou xy igual a 1 e é uma hipérbole com os eixos coordenados como suas assíntotas, tá? Horroroso falar isso, né? É até feio, parece que assusta. Mas o que eu quero dizer é que o gráfico de função recíproca tem essa cara aqui, ó. Tá legal? Isso aqui é um típico gráfico de função recíproca, tá bom, pessoal? Pessoal, eu não quero que nesse momento vocês se preocupem, né, de onde esses gráficos surgiram. Como eu falei, vocês conseguem fazer isso marcando alguns pontos, tendo a equação na mão, e aí vocês podem traçar o gráfico, tá legal? Não se preocupem com isso, é só ter um pouquinho de paciência caso eu peça numa prova, alguma coisa assim. Tá legal? Temos também as funções racionais, tá? Toda função racional nada mais é do que a razão entre dois polinômios. Então eu tenho um polinômio p de x aqui em cima, e na parte de baixo eu tenho outro polinômio q de x, tá legal? Qual o domínio dessa função? Bom, o domínio dessa função tem que ser x tal que x garanta que a função aqui de baixo não zere, né? Porque não existe divisão por zero. Então qualquer valor de x é aceito, desde que a função q de x seja diferente de zero, tá? Lembra-se, de novo, que não existe divisão por zero. Tá legal, pessoal? Uma função exemplo de função racional aqui, f de x igual a 2x à quarta menos x quadrado mais 1 sobre x quadrado menos 4. Tá? Isso aqui é uma função racional, tem um polinômio aqui em cima, um polinômio aqui embaixo. E a cara dessa função é essa aqui, ó. Em termos gráficos, né, desenho gráfico da função, é essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui, tá legal? E essa função aqui, ela aceita qualquer valor de x, desde que x seja diferente de mais ou menos 2, né? Porque menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, 0, tá? Menos 2 ao mais 2 vai dar 4 e vai zerar aqui embaixo. Logo, não satisfaz a minha condição, tá legal? A minha condição aqui. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Temos também as funções algébricas, tá? Uma função f é chamada de função algébrica se puder ser construída por meio de operações algébricas que a gente já conhece, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes, tá? A partir de alguns polinômios, tá? Então é o seguinte, pessoal, toda função racional, essa aqui, né? Toda função racional que eu falei aqui, ela é automaticamente uma função algébrica, tá legal? Eu coloquei aqui alguns exemplos de funções algébricas para vocês, como f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1, ou g de x com essa cara horrorosa de x à quarta menos 16x quadrado, x mais raiz de x, mais x menos 2, vezes raiz de x mais 1. Tá legal, pessoal?
Então aqui, ó, são apenas alguns exemplos, novamente, de gráficos de funções algébricas, né? Da função f de x, x vezes raiz de x mais 3, g de x, raiz quarta de x quadrado menos 25, e h de x, x 2 terços, x elevado a 2 terços, no caso, desculpe, vezes x menos 2 elevado ao quadrado, né? Observe que algumas funções geram gráficos bem estranhos, tá legal? Temos também, pessoal, uma classe de funções muito importante, que são as funções trigonométricas, tá legal? Em cálculo, quando a gente está falando de funções trigonométricas, convenciona-se dar a medida de ângulos em radianos, exceto quando explicitamente mencionado, né? Quando eu falar que eu quero a medida em graus. Tá legal? Então, por exemplo, quando utilizamos a função f igual a seno de x, que é uma clássica, né? Entende-se que seno de x seja o seno de um ângulo cuja medida em radianos é x, tá? Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei os gráficos das funções seno de x e função cosseno de x. Então vocês vejam que esse gráfico, né, eles são periódicos, né? Eles vão até um certo valor, depois retornam, voltam, tá vendo? Então são funções periódicas, tanto que as funções trigonométricas são muito usadas para o estudo de ondas, tá? Ondas lá na parte de física, tá? Devido a essa cara aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico de f de x igual a seno de x, e esse aqui é o gráfico de g de x cosseno de x. Então, pessoal, o domínio para a função, seja seno de x ou cosseno de x, são todos os reais, tá? De menos infinito para mais infinito. Já a imagem, para os dois casos, observa, ó, ela oscila de menos 1 para 1, com os valores inclusos, tá? Tanto para o seno quanto para o cosseno, ó, menos 1 e menos 1. Pode ver que não vai para cima nem para baixo desses valores aqui, nenhuma das duas. Então a imagem dos dois também é intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá legal, pessoal? Intervalo fechado, hein? Se eu estou falando de intervalo fechado, lembre-se que eu estou contando os extremos. Então menos 1 e 1 também são valores válidos. Tá? E a função seno de x, ela tem o período de 2π. Ou seja, ela se repete, o valor da função seno de x se repete a cada volta no círculo trigonométrico, a cada volta completa, a cada 2π, tá legal? Então o período da função seno de x é 2π. Então seno de x mais 2π é igual já a seno de x, assim como a função cosseno também tem um período de 2π. Então cosseno de x mais 2π é igual a cosseno de x. Tá? Eu consigo também achar, a partir de seno e cosseno, a função tangente de x. Tangente de x nada mais é do que seno de x sobre cosseno de x. Mas observe, ó, eu só consigo definir tangente quando o cosseno de x não é igual a zero, né? Porque lembre-se que não existe divisão por zero. Ao contrário da função seno e cosseno, o período da função tangente é π, tá? Ou seja, meia volta de circunferência. Então, a cada meia volta de circunferência, eu tenho o valor da tangente de x se repetindo. Tá bom, pessoal? E esse aqui é o gráfico da função tangente de x, né? Essa cara maravilhosa aqui também. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Temos também as funções exponenciais, que são da forma f de x igual a elevado a x, em que a base a é uma constante positiva. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? A gente vai estudar, tá, mais sobre as funções exponenciais na próxima aula aí, então não precisa se preocupar muito com ela. A ideia aqui é só mostrar a cara geral dela, tá? Temos aqui exemplos de uma função exponencial y igual a 2 elevado a x, que tem essa cara aqui, e temos também um outro exemplo, y igual a meio elevado a x. Tá legal, pessoal? Em ambos os casos aqui de exemplo, o domínio é todos os reais, tá? De menos infinito a mais infinito. E a imagem é de 0 para infinito, intervalo aberto, tá legal? De 0 para mais infinito, sendo que eu estou contando intervalo aberto, tá? Ou seja, não estou incluindo zero. Tá legal, pessoal? E por último, temos as funções logarítmicas, onde a base a é uma constante positiva, tá? E são inversas das funções exponenciais. Então f de x é igual a log de x na base a, tá? É assim que a gente está lendo isso aqui. Então tem alguns exemplos de gráficos aqui de funções logarítmicas. Y igual a log de x na base 2, y igual a log de x na base 3, y igual a log de x na base 5, y igual a log de x
na base 10. Novamente, não precisa se preocupar muito com isso, porque a gente vai falar mais detalhadamente dessas funções na próxima aula. Tá legal, pessoal? Em cada caso aqui, ó, em cada caso de gráfico aqui, o domínio é sempre de 0 para mais infinito, intervalo aberto, e a imagem é todos os reais. Tá legal, pessoal? De menos infinito, né, a mais infinito, intervalo aberto também. Tá legal, pessoal? Então eu coloquei aqui só um exemplo para a gente ver um pouquinho qual a ideia de trabalhar com funções, né, porque demanda um certo treino. Tá? Então é o seguinte, exemplo 1. Bom, exemplo 1, mentira, só tem esse exemplo, tá? Então é só exemplo. À medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius e a temperatura a uma altitude de 1 km for de 10 graus Celsius, expressa a temperatura T em graus Celsius como uma função de altitude h em quilômetros, supondo que o modelo linear seja apropriado. Item B. Faça um gráfico da função na parte A. O que a inclinação representa? Item C. Qual é a temperatura a 2,5 km de altura? Tá? Então é o seguinte, pessoal. Já estamos falando que T é uma função linear de h. Tá legal, pessoal? Estamos falando que é uma função linear de h. Ou seja, é uma equação de reta. Tá? É uma equação de reta. Como é que é a cara de equação de reta? Mx, né? Mx mais b, só que aqui o x é h, porque eu estou falando de altura, tá? Então, o modelo geral da equação é t igual a mh mais b. Como no enunciado ele já me deu 2 pontos, ele já me deu 2 pontos que fazem essa reta aqui, tá legal? Olha só, ele está me falando que t é igual a 20 graus Celsius, quando h vale 1, tá legal, pessoal? E ele também me deu aqui, me deu mais alguma coisa, não deu? Ah, se a temperatura do solo for de 20 graus. Então, desculpa, falei errado. Se a temperatura do solo for de 20 graus e a temperatura a uma altitude de 1 km for 10, então é o seguinte, quando h vale 0, t vale 20, tá? Agora, quando h vale 1, t vale 10. Então, olha só, eu tenho aqui 2 pontos da minha reta e 2 incógnitas na minha equação, que é o m e o b. Como eu tenho 2 pontos, eu consigo achar esses 2 carinhas aqui, ó. Então, olha só, t vale igual a 20, h vale 0. Se eu substituir no modelo aqui da minha equação, eu tenho que 20 é igual a m vezes 0, né, h vale 0, mais b. Com isso, eu já consigo achar o valor de b, tá? Já sei que b vale 20. Tá legal? E eu também sei que a temperatura vale 10 quando h vale 1. Com isso aqui, ó, substituindo na equação, no modo geral da equação, 10 igual a m vezes 1 mais 20. Logo, eu vou ter um m de menos 10. Como eu calculei, achei o m menos 10 e o b 20, eu achei a equação que rege a minha reta, né? T igual a menos 10h mais 20. Tá legal, pessoal? Poderia usar aqui agora essa equação para pegar alguns pontos e traçar minha reta, mas eu já vou usar os dados que já são denunciados, porque lembre-se, para traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontinhos. Eu já sei quando h vale 0, t vale 20. Tá legal, pessoal? E quando 1 km para 10 aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, bater aqui, ó, bater aqui, eu já teria 2 pontos e já poderia traçar. Aqui, olha só, eu posso também dizer, né, o valor aqui que traça aqui. Tá legal, pessoal? Então, olha só, uma ideia para traçar esse gráfico é que nem eu falei. Pega só os pontos do enunciado e traça o gráfico. Vocês poderiam pegar qualquer outros pontos, já que vocês têm a equação na mão, né? Já ficaria fácil. Qualquer ponto já vai fazer direto aqui. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Qual que é a inclinação? Né? Faça um gráfico da função, o que a inclinação representa. A inclinação a gente já sabe que é menos 10, né? Que representa a taxa de variação da temperatura em relação à altura. Né? Ou seja, a cada 1 km a temperatura cai 10 graus. Essa é a ideia. Tá legal? Agora o item C, qual é a temperatura a 2,5 km de altura? Como eu já tenho a equação, só substituo h por 2,5. Né? Então eu vou ter T menos 10 vezes 2,5 mais 20, que vai dar menos 5 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima videoaula, né? Porque a gente ainda vai se ver no Colab, tá legal, pessoal? Já estou deixando a lista de exercícios para vocês. Então tentem resolver. E amanhã no Colab, estou gravando essa aula na segunda. Então amanhã no Colab apareçam para tirar as dúvidas, tá legal? Então um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. E até mais.